Paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez fazendo nossa lição, que seria no domingo da escola dominical, e nós estamos aqui continuando o estudo sobre Davi. Aqui nós vamos para a lição 8, que fala o exílio de Davi. Nós vamos ler já o texto áureo. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouvindo nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 22, e de versículos 1 a 2. A verdade prática nos diz: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Aqui também vou fazer a leitura em classe, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 22, de 1 a 5. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi estava no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Então aqui, amados, nós temos a nossa introdução. Nós vamos ver depois se a gente vai falar alguma coisa dele também. Nem sempre há vivências marcadas por situações traumáticas. Podem ser vistas como negativas. Por vezes, ela serve para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de levar-nos à existência real da vida. O exílio fala da expatriação forçada ou livre, isolamento social e solidão. A conotação nem sempre é pejorativa, pois nas Escrituras Sagradas o exílio recebeu conotações positivas e negativas. O exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado, onde a nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora. Se encontra em Provérbios capítulo 4, versículos 1 e 8. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando para uma missão maior, a liderança de Israel. Tremendo, né? Aqui a introdução já fala, vai dar algumas conotações também a respeito dessa introdução nossa. A gente pode ver, irmãos, se nós vamos levar para o dia de hoje, nós sabemos que nós estamos aqui confinados, né? Davi também ele precisou se esconder numa caverna. Nós não estamos numa caverna, estamos na nossa casa, mas nós vimos que ele se escondeu numa caverna com medo de Saul. E ele ficou ali, mas eu creio que foi até permissão de Deus que ele foi para lá, porque muitas coisas na nossa vida, nós também temos que tirar as coisas boas, que nem agora que nós estamos passando, não tirar só as coisas ruins.
Eu creio que nós vamos tirar também coisas boas. Eu creio que é o tempo de Deus estar nos ensinando. E ali também, Davi, ele foi aprender muita coisa ali também, né? Ele ficou fechado lá, ficou naquela coisa. Eu creio que aqui ele também fala que mexe um pouco com a mente e com a vida espiritual, né? Mas a caverna de Adulão não seria apenas o auxílio de Davi, mas sim um lugar onde moldará o seu caráter. Muitas vezes é uma maneira de nós estarmos reconhecendo o nosso próprio caráter também, né? E o preparo para uma missão maior. Eu creio que Deus levou ele até nessa caverna porque ele tinha um propósito com ele. O propósito de Deus qual que era? Era fazer ele ser um líder de Israel. Ele foi rei depois de Israel, né? E nós sabemos que a batalha dele aqui era ele e o Saul, pelos ciúmes que o Saul tinha dele, e vivia ali. Então eu creio que é dessa maneira. Mesmo. E aqui o meu tópico fala as características do exílio de Davi. Aqui já falou tudo, né? Porque a caverna de Adulão é lugares, pessoas, situações. Tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Davi deixa o seu território e vai para uma região que conhecia muito bem, a caverna de Adulão. Então você vê, como a Isabel falou, a caverna não é só para eles. Eram lugares que pessoas iam para lá, iam passar um tempo ali, porque por mandar também, muitas vezes por mandar de Deus. E aqui que ele fala até no final desse primeiro tópico, que fala que depois do cativeiro foi reocupada pelos filhos de Judá. E a sua existência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias. Depois ele fala assim, os exilados da caverna de Adulão. Que fala, muitos se dirigiam para ali a fim de fazer companhia para Davi. Primeiramente, seus irmãos e toda a casa de seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul, devido à ligação com Davi. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram homens que se encontravam em dificuldades. Como Davi conseguia firmar a sua liderança nessas condições? Então, na verdade, não foi apenas uma ação sua. Todos que se juntaram a ele estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Davi treinou esse grupo aparentemente sem sucesso. Obteve êxito por todos ali buscavam uma vida melhor. Tinham os mesmos ideais e, sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder. Aí você vê, tudo é conforme que Deus quer, né? Deus, quando levanta o líder, ele não pega os capacitados, ele capacita e envia o líder. Aqui fala o simbolismo da caverna de Adulão. Então, foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Tá vendo? Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia. E não demorou para que esse número subisse a 600. Isso quer dizer que todos quantos vinham ter com ele não eram rejeitados. Davi é modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. É o que nós estamos passando dia de hoje, né? Então, aqui ele também fala assim, Davi treinou esse grupo aparentemente sem sucesso e obteve êxito. Quer dizer que ele fez, mas achava que talvez não ia dar certo, mas obteve êxito. Pois todos ali buscavam uma vida melhor e tinham as mesmas ideias e sendo assim mantiveram sempre fiéis a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder. Então é importante, irmãos, quando nós somos liderados, nós temos o nosso líder. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ajudar uns aos outros, estamos no mesmo pensamento, no mesmo espírito, porque quando um grupo está no mesmo espírito,
lutando pela mesma causa, eu creio que Deus vai dar vitória. E ele foi o que aconteceu. Eles foram atrás de Davi, esse povo, né? Eles estavam lá na caverna, e eles foram lá, e eles estavam ansiosos por uma experiência mais favorável. Então, eles estavam confiando que Davi ia fazer. E por que eles faziam? Porque Davi era um líder, e eles estavam confiando, estavam prontos a ajudar o que ele mandasse, o que ele fizesse era importante, né? E ele fala aqui no final desse tópico aqui, ele fala assim, quem deseja reinar em Cristo precisa também sofrer com ele. A Isabel vai estar lendo aqui em 2 Timóteo 2, 1-2. E aqui fala, se sofrermos também com ele, reinaremos. E se negamos, também ele nos negará. Isso aqui está falando de Jesus, né? No caso, né? Se nós sofremos com ele, reinaremos. E se nós negarmos, também ele nos negará. Então, nós sabemos que, na realidade, nós viemos com um propósito de Deus para estarmos junto com ele. Não é fácil. A luta, uma pessoa que faz a obra de Deus, ela não é fácil. Mas Deus está falando assim, se for o caso, se tiver que sofrer, vamos sofrer por amor de Jesus. E nós vamos vencer essa batalha, em nome de Jesus. E no segundo tópico fala assim, Davi e o amor com os pais. Ele fala aqui, protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo um cuidado especial para com seus pais. Aí você vê, tudo isso depois ele vem falar tudo, os filhos principalmente durante a velhice dos pais devem honrá-lo em tudo, a despeito das lutas e crises que estiverem enfrentando. Isso aqui não chegou ao trono apenas porque sabia cuidar dos outros, nem porque era um bom guerreiro, mas também era um bom filho. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Agora, desde o Antigo Testamento, a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa. Esse ensino foi ministrado por Paulo, que se encontra em Efésios, e o nosso Senhor manifestou-se contra os filhos que não cuidavam de seus pais. Tais filhos simulada mentirosamente dedicavam a Deus todos os seus bens para não honrarem nem sustentarem os seus pais, quebrando assim o mandamento. E os filhos devem aprender a serem gratos aos seus pais em tudo, dando-lhes honra, dignidade e cuidados materiais. Isto é o mandamento de Deus. Na Bíblia fala, né? O primeiro mandamento é obedecer aos pais. Nós sabemos se nós tivermos realmente, nós obedecermos ao que Deus manda nos mandamentos, com certeza nós vamos receber bênção, né? Com certeza. E eu creio que muitas vezes nós, como pais, temos que ser espelhos para os filhos, para que os filhos possam imitar-nos lá na frente. Porque não adianta eu querer que eles sejam bênçãos se eu mesmo não sou bênção. Eles observam tudo. A gente vê assim pelas crianças, pelos meus netos mesmo, eles ficam observando. E eu via que meus filhos também observavam muito, viam aqui. Uma vez aconteceu, eu falei algo, né? E a Miriam ainda era pequena. E quando eu fui falar outra coisa, ela falou, não, mamãe, não é assim. Quer dizer, ela me corrigiu. Então, se vê que a gente, às vezes, pensa que a criança não observa muito. E a gente, como espelhos, a gente tem que refletir coisas boas. Sim, sim, não, não, como diz a palavra de Deus. Então, se nós tivermos uma família estruturada, é bênção. É um caminho. Deus fala assim que se ele vai abençoar, se as pessoas obedecerem, vai abençoar 1000 gerações. Olha, que é bastante gente, né? E se essas 1000 gerações obedecer, vai ter mais 1000 gerações. Onde eu creio que é bênção de Deus, né?
É isso que nós temos que fazer, mantermos a nossa vida no altar do Senhor e que nós possamos ter o caráter. E aqui também falava do caráter, né? Vai ver a diferença. Quando ele entrou na caverna, ele foi lá ter um caráter. Como que ele agiu? Será que deixou de amar a Deus porque ele estava lá dentro? Não, pelo contrário. Davi sempre foi fiel a Deus. Glória a Deus por isso, né? Então aqui ele fala que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui, morrendo por Davi, é o terceiro tópico da nossa lição. A consistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida. Não lidou com situações conflitantes. Tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul ainda não viveram as mesmas condições do que estavam com Davi. Não se sentiu tranquilos, pois ele suspeitava da lealdade de todos, inclusive do seu filho. Então isso aí, Saul tinha até esse medo. Pensava que Jonathan era contra o pai, mas nada disso. E aqui no filho ele fala assim, quantos líderes são verdadeiramente chamados por Deus. É maravilhoso que as pessoas, os homens, os considerem como homens de Deus. O escritor aos Hebreus fala da necessidade de se considerar os líderes. Agora nós vamos para o preço de proteger Davi. Saul convocou Amimeleque e seus sacerdotes para se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Amimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande consideração e por saber que era um soldado da confiança de Saul, aliás, da família real. Genro do rei, apesar dessa declaração sincera, Saul considerou-a um ato de traição, pois Amimeleque havia ajudado Davi, não informando ao rei os seus movimentos. Assim, ele e seus companheiros deveriam morrer. Você vê, ele nunca confiava em ninguém. Quando a pessoa está fora de Deus, ele começa a se preocupar, né, com o cargo dele. Ele sabe que aquele cargo é de Deus, não é do homem. Então, a pessoa fica apavorada, né? Como nós vemos hoje na nossa nação, os líderes, o presidente. Então, cada um quer fazer uma coisa, mas só Deus sabe quem está ali dentro e Deus sabe o que vai fazer para nós estarmos sempre ligados com Cristo. E fala que a amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado, pois a família de Abiatar morreu para proteger Davi. Agora, no terceiro fala assim, a sina de Doeg. Alguns estudiosos acreditavam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de Doeg. Davi iniciava o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus, que o caráter do ímpio é descrito pelo salmista. Assim, a sua língua intenta o mal, que fala em Provérbios, e traça os enganos, fala em Jó, despreza o bem e ama o mal, e reto no seu, não é reto no seu altar. Falar. No nosso falar. Aqui fala, o salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. Note que isso será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos: destruir, arrancar, arrebatar, desarraigar. O ímpio pecador será varrido da face da terra. Então, amados, como aqui diz esse último verso aqui dessa lição, fala que o salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante. Note que isso será feito
de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos bíblicos: destruir, arrancar, arrebatar, desarraigar. O ímpio pecador será varrido da face da terra. Isso é Deus que vai fazer, amados. Por isso nós temos que ter cuidado, o zelo, o amor com a obra de Deus, porque é isso que Deus quer nas nossas vidas. Amém? E agora, irmãos, eu vou falar aqui sobre a conclusão, né? Aqui fala assim: Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nessa terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios 1, 28. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que seja vaso de honra no trabalho do Senhor. Nós sabemos que Deus, ele pega realmente pessoas que não são para que ele faça ser. Quando ele escolheu os discípulos, eram pescadores, eles não tinham leitura nenhuma, eles não tinham nada assim para poder passar. Mas quem capacitou ele? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vê. Aí a gente vê assim que você pega uma pessoa que é culta, que sabe muitas coisas, não. Mas você pega uma pessoa que você fala assim: nossa, como é que uma pessoa pode falar assim tão bem? Como é que pode? Que bênção, como Jesus, quando estava no meio dos doutores, ele falou e eles se admiravam disso. Então Deus, ele veio para confundir mesmo as pessoas, né? E ele veio para pegar essas pessoas que não são e nos capacitar. Ele fala que antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados e forjados pelo auxílio do Espírito Santo. Auxílio, né? Do Espírito Santo. Quer dizer que ele, antes de nos fazer a falar, ele vai trabalhar em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos convencer, o Espírito Santo vai nos ensinar, a fim de que sejamos vasos de honra no trabalho do Senhor. Que nem no vaso de honra, quando Deus fala muito no vaso, e ultimamente já comentei com as irmãs que Deus tem me usado muito esse negócio do vaso. E falar assim, o vaso de honra. E então, quando ele falou dessa casa do oleiro, por que ele mandou Jeremias descer a casa do oleiro? Porque o propósito de Deus era trabalhar no vaso de Jeremias. Deus queria usar ele, mas primeiro levou ele até, vamos levar, lá na casa. E então o vaso, né? O vaso é muito importante. Nós sabemos que nós somos o barro e o vaso somos nós, né? Somos um vaso de barro. E Jeremias desceu a casa do oleiro também, né? Então, creio que Deus também tem nos falado para nós descermos a casa do oleiro, para ele trabalhar no nosso vaso, para que seja uma bênção, um vaso de honra. Eu creio que tudo isso que nós estamos passando aqui, cada um na sua casa, eu creio que é o trabalhar de Deus, fazendo vaso novo, para quando nós voltarmos para a igreja, nós sejamos usados não como nós queremos, mas como Ele quer. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Então, amados, agora para concluir, nós vamos fazer a oração, já terminando, pela graça e a misericórdia de Deus. Que Deus venha abençoar cada lar que estará ouvindo essas palavras, esse estudo, que Deus possa permanecer em cada lar também. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu te agradecemos, ó Pai querido, pois estamos aqui, Senhor, na Tua presença e falamos, ó Pai, da Tua palavra. Jesus, que através de nós, o vaso, Pai, Senhor, venha, Senhor, refletir, Jesus querido, na vida daqueles que estão ouvindo, Senhor, as palavras que vêm da nossa boca, mas o Senhor que vem falando através de nós, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu agir, pelo Teu viver, Senhor, nossas vidas, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E principalmente nesses tempos, ó Pai, precisamos mais e mais do Senhor a cada dia, Jesus. O Senhor venha abençoar-nos, ó Pai, dá-nos, ó Senhor, um bom descanso, ó Pai, a cada um. Aqueles, ó Pai, mesmo que estiverem com essa enfermidade, ó Pai, o Senhor possa fazer também, Jesus, uma cura. Não deixa mais que sem nenhum, ó Deus, venha afetar, venha ser atacado, Senhor, por essas doenças, por todos esses males, Pai. O Senhor venha ser com cada um, Deus. É que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.